Boa tarde a todos. Meu nome é Marco Severo, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas. A minha área de atuação é marketing e dados e, mais recentemente, inteligência artificial. Eu trabalho com análise de dados para a área de marketing de modo a oferecer evidência para o gestor de negócio. E, recentemente, a IA foi responsável por mudar todos os processos de negócio que nós estamos acostumados a ver. E a área de marketing foi uma das mais beneficiadas nesse sentido. A palestra hoje é para mostrar como a inteligência artificial está beneficiando a área de marketing. Por esse motivo, o título da palestra é IA e Marketing de Mãos Dadas. Experiências nacionais e internacionais do uso da IA. Esses são meus contatos. Quem tiver alguma dúvida, vou abrir para perguntas no final, para vocês tirarem aí as dúvidas e a gente se conhecer, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro, eu vou destacar 3 pontos relevantes de mudança com relação à atuação de marketing. Primeiro, a forma de se fazer marketing mudou. Se a gente considerar o marketing, quando eu era estudante de graduação, no final da década de 90, a gente tinha uma realidade muito diferente com relação aos profissionais que trabalhavam na área de marketing, as habilidades que eram necessárias para o profissional de marketing e a disponibilidade de dados para as decisões mercadológicas na ponta, de modo a influenciar o comportamento do consumidor. Então, primeiro, houve um aumento da importância e disponibilidade dos dados, e esses dados estão sendo usados para auxiliar os processos de marketing em construir e manter relacionamentos com os consumidores. Relacionamento é uma palavra-chave da área de marketing. Personalizar produtos, serviços e o marketing mix, de modo a oferecer um marketing 1 a 1. Automatizar processos de marketing em tempo real, a IA já está proporcionando isso. Eu trouxe alguns exemplos de atuação. Oferecer mais valor para o cliente e melhorar as experiências com o negócio e melhorar indicadores para o consumidor. Portanto, esse é o primeiro ponto com relação a IA e marketing. O segundo ponto, a pressão sobre as empresas aumentou. Mais dados, mais maneira de gerar evidência, mais pressão sobre os gestores de negócio a oferecer uma resposta sobre retorno. Né? Ou seja, estou colocando dinheiro aqui nas atividades de marketing, qual que é o retorno esperado das atividades de marketing quando eu invisto? Né? E quando você tem mais dados, você produz mais evidência empírica e você consegue ter essas respostas em tempo real. Então, os gestores e departamentos de marketing estão continuamente sob pressão para mostrar retorno econômico das ações, e esse desafio é potencializado porque o marketing é uma área da administração que possui métricas relacionadas a 3 áreas específicas. A primeira, o marketing está relacionado a dados atitudinais, ou seja, o que a gente pensa. Uma coisa é o que a gente pensa. Segundo, o marketing está relacionado a dados comportamentais, ou seja, o que a gente faz. E terceiro, o marketing está relacionado a métricas financeiras de negócio. Qual que é a principal implicação disso para a área de marketing que os pesquisadores estão encontrando nas pesquisas? Não existe, ou a correlação entre essas variáveis, a relação, para falar num jargão mais estatístico, ela é fraca, ela não é forte. E o gestor de marketing na ponta, ou o dono do negócio, ele acha que ele vai colocar dinheiro e você vai produzir evidência e vai produzir aumento significativo em variável atitudinal, comportamental e retorno financeiro na mesma medida, no mesmo grau, e isso não é verdade. Resumidamente, às vezes o que você faz para melhorar o conhecimento de marca não aumenta as vendas. Às vezes o que você faz para induzir o comportamento do cliente não aumenta o relacionamento no longo prazo. É isso que a evidência de marketing está mostrando em termos de pesquisa. Consequentemente, eu estou desse lado aqui, né? Eu tenho mais de 40 anos, então a minha graduação foi no final da década de 90, então o marketing era praticado mais na era da intuição, ou seja, eu acho. As pessoas achavam as coisas. O profissional de marketing que era relacionado com a área de dados, ele estava numa agência, era o profissional de mídia, e ele lidava com dados agregados. Não eram ao longo do tempo, não eram dados desagregados. Então ele achava, tinha alguma estimativa sobre impacto baseado em dados agregados de impressão.
Hoje nós estamos na era da evidência, que é os dados me mostram. Qualquer pessoa que tem uma conta no Instagram já viu que os dados do Instagram são desagregados e me mostram em tempo real o impacto das ações de marketing para impressões, engajamento, alcance, para diferentes públicos. Essa é uma evidência de dados desagregados em tempo real. Então, a área de marketing ela foi influenciada por isso. E o Marketing Analytics, ele vem nessa realidade. Quando eu falo de Marketing Analytics ou marketing fundamentado em dados, hoje a gente tem uma realidade de que o marketing ele produz interface, pega habilidades emprestadas de outras áreas diferentes do passado. Então, por exemplo, a gente tem pessoas da área de ciência da computação trabalhando na área de marketing. A gente tem pessoas de matemática, estatística trabalhando na área de marketing, modelos econométricos aplicados à área de marketing. Se a gente voltar lá na década de 90, só economia e psicologia faziam interface na área de marketing. Tudo bem? Aí o que a gente observa? Que o marketing mudou no sentido de proporcionar evidência empírica. E o que é evidência empírica? Você oferecer diagnóstico prescritivo, descritivo, você conseguir prever as ações de marketing a partir dos dados que você coleta e você tem do seu negócio. E aí existe uma palavrinha, e essa palavrinha ela é a palavra mágica da área de marketing hoje em dia, que é a maximização do retorno e a efetividade das ações de marketing. O gestor de marketing quer saber o que produz mais influência, como produz mais influência. E agora a gente começa a falar de IA. Tá? Mais especificamente, como que a IA é utilizada no marketing e como ela produz influência na área de marketing. Eu vou trazer 2 exemplos. Um exemplo internacional de uma pesquisa que foi realizada na China e um exemplo no Brasil de uma pesquisa que foi realizada pelo meu grupo de pesquisa na UFG, com pesquisadores dos Estados Unidos e do INSPER em São Paulo. Essa pesquisa especificamente, ela foi realizada numa instituição bancária, num banco da China, nos maiores bancos da China, com 6 mil clientes. E aí, o que os pesquisadores fizeram? Eles elaboraram um fluxo, tá? Um fluxo de venda, de processo de venda padrão. Esse fluxo de vendas estruturadas tinha o objetivo de vender empréstimos para pessoas que estavam no último mês de um empréstimo contratado na instituição bancária. As pessoas já tinham um empréstimo, estavam no último mês para renovar o empréstimo, e recebiam uma ligação estruturada de venda. O que é uma ligação estruturada de venda? Um agente de vendas, pode ser um humano, ou pode ser uma inteligência artificial, ele entra em contato com você e vai te oferecer alguma coisa. Esse é o processo estruturado. Muito simples. Iniciava com uma abertura em que o agente de venda se apresentava, se introduzia e apresentava a extensão daquela condição por mais 12 meses, daquela condição de empréstimo. A pessoa podia negar, ela entrava no fluxo superior, ou ela aceitava e entrava no fluxo inferior. Se ela negasse, haviam 2 estratégias de remediação, vocês vão ver remediation ali, 1 e 2, em que esse agente poderia oferecer, na verdade não oferecer, explicar melhor as condições condições de venda de empréstimo. Ou a pessoa podia aceitar, se ela aceitasse, ela entrava no fluxo inferior, e aí ele finalizava, o agente de vendas finalizava, pegando os dados e falando, olha, loga no app e contrata a extensão do empréstimo conosco. Então, esse é o processo de venda estruturada. E aí, o que eles fizeram? Eles pegaram 6 mil clientes e para cada grupo de 1.000 clientes, era um tipo de agente que ia fazer a ligação. Então, os 2 primeiros grupos eram agentes humanos. O grupo número 1 eram vendedores acima da média. Imagina que eles pegam a distribuição de todos os vendedores do banco, os 20% do topo são os melhores vendedores, os 20% da base são os piores vendedores. Então, o grupo número 1, as 1.000 pessoas, receberam ligação dos piores vendedores, fazendo exatamente esse fluxo. Tá? O segundo grupo eram vendedores acima da média, que ofereciam a extensão do empréstimo. Do grupo 3 ao grupo 6, era uma inteligência artificial. Eles desenvolveram uma IA com voz feminina, treinaram a IA com processamento de linguagem natural a se comunicar com os clientes. A IA passava esse roteiro de vendas, essa estrutura. A única diferença é que eles iam variar a forma de apresentação da IA. Então, o que seria a forma de apresentação da IA?
No grupo número 3, a IA não falava que ela era uma inteligência artificial. Ela simplesmente seguia o roteiro de venda. O grupo número 4, a IA, falava que era uma inteligência artificial antes da conversa. Ela, oi, tudo bem? Eu sou a inteligência artificial do banco XYZ, estou aqui para oferecer uma extensão do empréstimo. Tá? No grupo número 5, as pessoas que recebiam a ligação, a IA se revelava depois da conversa de vendas, e no grupo número 6, ela se revelava depois da decisão do cliente. Principais resultados. Eles controlaram várias variáveis e mensuraram a principal variável, uma variável de comportamento, que era a pessoa comprar, de fato, a extensão do empréstimo. Mas também mensuraram o tempo de ligação e também mensuraram o fato da pessoa desligar o telefone ou não. Pois bem, primeiramente falando sobre as taxas de compra, e a primeira evidência sobre a inteligência artificial, quem quiser anotar, a inteligência artificial vai performar tão bem quanto seus melhores vendedores, se você não falar para ele de antemão que é uma inteligência artificial. Ou falar no final, tá bom? Então a gente pode ver pela altura das barras, vocês podem ver a altura da barra número 2, que são os vendedores proficientes, a altura da barra número 3, que é o without disclosure, né? Ou seja, quando a IA não se identifica como IA, as proporções são estatisticamente iguais, aquelas barras ali são os intervalos de confiança que se coincidem. Beleza? Então, assim, a IA vai performar tão bem quanto seus melhores vendedores num processo de venda estruturado se a IA não se identificar como IA num primeiro momento. Ok? Quando ela se identifica como IA, existe uma queda de quase 80% na taxa de compra. E aí a IA vai performar tão mal quanto os seus piores vendedores, que é o grupo número 1, que é o grupo classificado como underdogs. Vocês podem ver que a taxa de renovação do empréstimo cai de 23,7% para 4,8%, que é estatisticamente igual ao grupo 1, né, que é 4,9%. Ainda existe um impacto quando a IA se identifica como IA depois da conversa de vendas, antes do consumidor, do cliente, se decidir, né, porque ali a taxa de compra está 11% abaixo do que a gente observa nas outras realidades. Então, essa é a primeira evidência, tá? E aí existe uma outra evidência. Bom, prestem atenção ali embaixo, são as taxas de desligamento. Então, assim, eu liguei para a pessoa pode desligar o telefone. Todo mundo que já recebeu o telefone, já recebeu uma ligação de uma inteligência artificial, né? Não é o caso dessa IA aqui, né? Mas, assim, às vezes dá para a gente perceber que é um agente, né? Que não é uma pessoa que está entrando em contato com a gente. Nosso comportamento natural é fazer o quê? Desligar o telefone. Na maioria das pessoas, depois eu vou explicar por que isso acontece. Então, as taxas de desligamento entre os grupos, olha lá, ela é de 0% para o grupo 1, 0% do grupo 2, 0% do grupo 3 e ela é de 56,3% para o grupo 4. Ou seja, mais da metade das pessoas que receberam a ligação da IA, que se identificou como IA no primeiro momento, desligaram o telefone. E ainda existe um impacto ali no grupo 5. No grupo 5, a IA também se identifica como IA, mas depois da conversa de vendas, a proporção é de 4,5%. Como era feita essa conversa? Isso aqui é um slide só para demonstrar, né, no apêndice lá do artigo científico, eles mostram como que era o discurso da IA. Então, aquele é do grupo 4, tá? Então, quando a IA se identificava como a IA antes da conversa. Então, era muito simples. Prezado consumidor, eu sou o assistente de voz, né, automatizado da empresa XYZ, ou seja, quando ela faz isso, ela está se identificando. Esse exemplo especificamente aconteceu com um desligamento do cliente quando ele ouviu essa informação. Tá? Aí tem uma outra coisa importante, porque assim, não é só o fato da pessoa desligar, mas por que ela desliga? Concordam? Eu preciso entender quais são os processos atitudinais, porque eu falei de atitude, né, que são as coisas que estão na nossa cabeça. O que eles fizeram? O banco tinha um sistema de feedback. Todo mundo já passou por esse sistema de feedback aqui no Brasil. Às vezes você está sendo atendido por um agente, ele fala assim, fica na linha para você pontuar o meu atendimento. No caso do banco era similar, só que as pessoas recebiam uma ligação. E aí a pessoa que tinha acabado de receber uma ligação de algum desses seis agentes, ela... Oi. Minha apresentação sumiu. Só um segundo, pessoal. Bom, eu lembro. Então, assim, resumidamente, eles faziam duas perguntas.
Falava assim, sabe esse agente de vendas aí que acabou de ligar para você? Eu quero que você pontue ele de 1 a 10 com relação a 2 características principais. A primeira, o conhecimento subjetivo. Ou seja, qual o conhecimento desse agente de vendas com relação ao que ele está vendendo? Tá bom? E, em segundo lugar, qual é a empatia? Se precisasse dar uma nota sobre a empatia desse agente de serviço. Eles fizeram essa pergunta, inclusive, para as pessoas que desligaram. Em laranja estão as médias. Está ali, ó, mean, a média de todos os grupos, e eu destaquei 2 médias. Eu destaquei as médias do grupo Without Disclosure, que é a IA que não se identifica como IA, e a IA que se identifica antes da conversa. A média cai de 7,8 para 3,0. Na primeira variável que está sendo medida, e na segunda variável a média cai de 8,03 para 4,0, ou seja, as pessoas desligam porque elas têm menos empatia com a IA. Elas percebem menos empatia com o agente automatizado que está tentando me vender alguma coisa. E elas desligam porque aquele agente automatizado, eu acho que ele talvez não sabe muito o que ele está fazendo. Então, assim, quando eu saio com a minha mãe de carro, eu falo assim, mãe, onde é que a gente vai? Vai em tal lugar. Aí eu vou colocar no Google Maps. Ela fala assim, não, segue por aqui, esse Google Maps não sabe de nada, eu chego lá mais rápido. É isso. As pessoas percebem, em geral, alguns grupos, que os agentes automatizados não têm conhecimento e não têm empatia com relação àquilo que eles estão oferecendo. Eles fizeram um teste adicional. Será que o fato, né, de você perceber a empatia baixa aumenta a probabilidade do tempo de ligação ser menor e diminui a taxa de compra? E eles acharam uma relação significativa e conseguiram fechar a cadeia. Então a pessoa recebe a ligação, percebe que a inteligência artificial não vai ajudar, desliga. E isso, na verdade, quando ela percebe, isso vai induzir o comportamento, e isso faz uma conexão entre atitude e comportamento, que, gente, é o que a gente experiencia no dia a dia. Tá? Então, assim, marketing é isso aqui, ó. A gente tem o cérebro, tá? E tem o cérebro reptiliano. Então, ali no cérebro, na parte reptiliana, né, na parte instintiva, a gente executa os comportamentos que são repetitivos. Ou seja, a gente compra as mesmas marcas, a gente faz os mesmos trajetos para o supermercado, a gente engaja com o mesmo tipo de conteúdo. Nosso comportamento é repetitivo e é endógeno. Tá bom? E ali em cima, na parte límbica, a gente desenvolve nosso sistema de crença. E ali é o maior problema da IA, com relação à percepção. Muita gente tem uma crença de que a IA não vai ajudá-la. Tá? E aí a gente começou a observar alguns agentes autônomos, né, alguns agentes de IA, sendo antropomorfizados, ou seja, com características humanas para poder diminuir esse impacto. E, por fim, ali em cima, o cérebro preguiçoso vai pensar. Nosso cérebro é preguiçoso. Né? A gente gosta de fazer as coisas repetitivamente. Tá? Perdão. Agora eu vou falar no Brasil. Agora a nossa pesquisa que a gente desenvolveu com colaboradores aí de São Paulo, lá dos Estados Unidos. Essa empresa, a Hubify, é uma empresa de B2B marketing que fica em São Paulo. E existe um problema de gargalo no funil de marketing, que é você captar lead. Captar lead na realidade B2B é uma atividade muito importante, muito estratégica para quem trabalha com marketing B2B. E aí esses caras resolveram fazer um experimento. Na verdade, 2. Eles pegaram, o primeiro experimento, eles pegaram 50% do investimento. Eles queriam captar dados do cliente para poder baixar um e-book, tá, sobre uma ferramenta de automação de marketing. Tá? Então, esse é o topo do funil de vendas. É a primeira coisa. Tá? Geralmente, antigamente o cara falava assim, arrasta para cima. Se arrastava para cima, você estava entrando no funil do cara, ele ia pegar os dados, né? Enfim. Então, é essa etapa do funil. Eles pegaram 50% do investimento e colocaram numa landing page. Quem não é da área de marketing, landing page é um microsite que vai captar os dados do cliente. Tá? E 50% do investimento foi direcionado para um chatbot no WhatsApp. Tá bom? Então, ou seja, se fazia as mesmas perguntas da landing page, se fazia as perguntas no chatbot e depois se entregava o e-book, tá? Para poder captar os dados do cliente. Tá? Esse foi o experimento. Então, os experimentos são iguais, manipulação A e manipulação B.
eles são idênticos. A única diferença é que aqui do lado esquerdo, a pessoa que era exposta, ela ia clicar e ia entrar numa landing page. E do lado de lá, a pessoa que clicava ia entrar num chatbot que ia pedir os dados, né? Então, basicamente, era essa a estrutura. Condição A da landing page, condição B do chatbot, e a gente mediu uma coisa especificamente muito simples, que era a conversão. Beleza, qual foi a conversão em termos de captação de lead das duas condições, né? A gente tem uma condição de automação ali e a gente tem uma condição estática aqui de coleta de dados de marketing aqui do lado esquerdo. Tá? E a gente resolveu entender se isso replica. Será que a gente encontrou um resultado? Vamos ver se isso vai se replicar para uma ferramenta. Talvez seja uma característica do Meta, né? Vamos replicar isso para o Google Ads. Não foi investido no Google Ads um segundo experimento, foi investido no tipo de display, propaganda de tipo display. A lógica era mais ou menos a mesma, só que agora não era mais o topo do funil, agora era testar um software. Então, a pessoa já estava mais numa etapa de progressão do funil de marketing, que não era mais só captação de dado, era lá no meio do funil, a pessoa ia testar um software, né, para poder baixar, enfim, contratar o serviço de assinatura que a empresa oferecia. Mesma lógica, landing page desse lado, do lado de lá, o WhatsApp, ferramenta automatizada, baseada em inteligência artificial, que coletava os dados do cliente. Principais resultados, testezinho AB, comparação de proporção, só para saber o que acontece. Em cima, a IA produz 4,1 mais conversões que a ferramenta estática tradicionalmente usada no marketing, que são as landing pages. Aqui embaixo, 6 vezes mais conversões. Tá? Então, a IA está auxiliando os processos de automação de marketing em diversas esferas de comunicação com o cliente. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, a IA vai começar a personalizar ofertas, vai coletar dados, vai dialogar, falando aqui daqui a 5, 10 anos, né? Ela vai segmentar os clientes, ela vai captar os dados e modular o discurso de acordo com aquela pessoa que está se comunicando com ela e assim por diante. Tá? Mas a gente está aqui nesse momento. Tá? Então, resumidamente, tá? Na plataforma Meta, o chatbot, baseado em IA, uma conversão para cada 76,84 não conversões. Na Meta, na landing page, uma conversão para cada 287 não conversões. No Google, uma conversão para cada 84 não conversões, ou seja, esse número é mais ou menos estável. E a landing page performa pior no Google, né? Uma conversão para cada 452 não conversões. Ok? Então, para resumir, e finalizar principais conclusões sobre marketing, vendas e IA. Então, tecnologias de IA performam tão bem quanto seus melhores vendedores, a depender da forma como você apresenta para o seu cliente. Aí eu pergunto, qual é a sua realidade? Como você interage com o seu cliente? Por quê? Porque às vezes o seu negócio é de vendas estruturadas. Às vezes são vendas não estruturadas. Às vezes é no B2B, em que você precisa entregar a ferramenta para o cara testar primeiro um software e depois você dá o apoio da venda pessoal, do agente de vendas. E as tecnologias de IA podem performar tão mal quanto seus piores vendedores. Então, assim, você pode contratar, desenvolver IA e ela pode performar mal se você não souber a realidade intrínseca do marketing e do comportamento do cliente, aonde você está inserido. O desempenho da IA varia de acordo com o processo de vendas em questão. Em casos de vendas estruturadas com o consumidor final, a IA deve produzir menos fricção possível no contato com o cliente, né? Então, o que seria fricção? Eu não posso deixar ele entender que eu tenho uma IA querendo vender mais coisa para ele. Isso é um problema. Tá? Porque se ele perceber que é uma IA, vai diminuir os níveis de empatia, vai diminuir os níveis de conhecimento e esse cara vai desengajar, eu não vou conseguir converter. Tá? Em caso de vendas B2B, empresa para empresa, processos de automação para facilitar a negociação são mais bem recebidos. Tá? Então, de maneira geral, assim, talvez a minha apresentação ela possa parecer muito orientada para desempenho, vendas, retorno. Não, você é muito positivista. Só que, ao mesmo tempo que existem ferramentas de IA destinadas para isso, a ferramenta de IA também pode ser utilizada para atendimento ao cliente, para melhorar os indicadores de sentimento do cliente.
O processamento de linguagem natural permite tudo isso. Tá? Então, agradeço a atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado. Esses são os meus contatos. Isso vai direcionar diretamente para a minha página. Eu acho que a gente tem tempo. Eu tenho tempo para ouvir eventuais perguntas e dúvidas que vocês tenham. Obrigado. Alguma pergunta? Dúvidas? Perfeito. Então, obrigado a todos aí pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Até mais.